Algumas histórias começam com mentiras inocentes. Uma viagem que não era exatamente para onde disseram. Um fim de semana que deveria ser secreto, romântico, leve. Dois adolescentes apaixonados, cheios de planos, acreditando que o mundo ainda era um lugar seguro o suficiente para sonhar. Mas em outubro de 2003, em uma área isolada de Embu Guaçu, o que era para ser uma aventura juvenil se transformou em um dos crimes mais cruéis e perturbadores da história recente do Brasil. Eles não sabiam que estavam sendo observados. Não sabiam que naquela mata alguém já tinha escolhido suas vítimas. Este é o caso de hoje. Você está nos arquivos macabros. Se você gosta de histórias reais que desafiam a lógica e arrepiam a alma, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este caso com alguém que ainda não conhece a história de Liana Friedenbach e Felipe Café. Liana Friedenbach nasceu em São Paulo no dia 6 de maio de 1987. Ela era uma linda jovem e estudante de 16 anos, apaixonada pela vida e mais ainda pelo jovem namorado. Ela pertencia a uma família de classe média alta. O namorado, Felipe Silva Café, nasceu em São Paulo no dia 1º de julho de 1984. Pertencia a uma família de classe média. O casal se conheceu na escola e os jovens logo se apaixonaram. Como todo jovem apaixonado e que gosta de aventuras, eles decidiram planejar uma viagem romântica em outubro de 2003. Essa viagem se iniciou dia 31. Aqui eles estavam com 2 meses de namoro. Como o relacionamento ainda era recente, Liana disse para sua família que viajaria à Ilhabela com um grupo de amigas no fim de semana. E o Felipe, sem muitos detalhes, avisou a família dele que iria acampar com os amigos. Então, dia 31 de outubro de 2003, Liana e Felipe pegaram um ônibus no famoso Vão Livre do MASP, na Avenida Paulista, em São Paulo. E às 5 horas do dia 1º de novembro, eles chegaram no terminal rodoviário Tietê. De lá, Liana e Felipe desembarcaram em Embu Guaçu, por volta das 9 horas, onde pegaram outro ônibus para o lugarejo de Santa Rita, que ficava perto do sítio abandonado. Eles ainda andaram cerca de 4,5 quilômetros a pé até o local para acampar. Ou seja, ambos realmente foram acampar, porém em um sítio abandonado. Como todo jovem, eles não esperavam pelo pior. E tudo o que deveria ser uma simples aventura de um casal apaixonado se tornou o pior pesadelo deles. É aqui que entra o Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, que na época tinha 16 anos. Natural de Embu Guaçu, ele conhecia toda a área do sítio. O Champinha já demonstrava sinais de psicopatia desde muito pequeno. E para o sequestro de Liana e Felipe, ele estava acompanhado de seu braço direito, o Paulo César da Silva Marques, conhecido como Pernambuco. No dia 2 de novembro, o casal foi encontrado por Champinha e Pernambuco, que resolveram assaltar eles. Isso era início da tarde. Liana e Felipe não tinham dinheiro com eles, e assim Champinha decide sequestrá-los. Liana chegou a dizer que pertencia a uma família rica e propôs que os criminosos pedissem dinheiro para seu resgate em troca de sua libertação. Logo na primeira noite do sequestro, os jovens foram levados até a casa de Antônio Matias de Barros, outro criminoso amigo dos assaltantes. Aqui, Felipe foi jogado em um quarto separado da Liana. Ela, no cômodo ao lado, foi violentada por Pernambuco. Logo, os homens perceberam que Felipe não faria muita diferença para o plano. E enquanto Champinha levava Liana para outro cativeiro, Pernambuco carregou o garoto para um matagal, onde pegou sua arma e deu um disparo na nuca do Felipe, que teve sua vida interrompida na hora. Liana chegou a escutar o disparo que tirou a vida do seu namorado. Ainda assim, Pernambuco teria dito a Liana que Felipe havia sido libertado e fugiu. Já na casa de Antônio Caetano da Silva, Champinha já não se preocupava mais com o resgate de Liana. Com a menina em suas mãos, ele começou a violentá-la. Foi apenas no terceiro dia do desaparecimento dos jovens que, preocupado, o pai da garota decidiu acionar o Comando de Operações Especiais. Na segunda-feira, dia 3 de novembro, sentindo falta da filha, que já deveria ter retornado, e estranhando o fato de seu celular estar fora de área, o pai de Liana, Ari Friedenbach, começou a vasculhar informações sobre o paradeiro da moça.
Ari, inclusive, tinha ido ao local onde Liana deveria desembarcar, encontrando-o vazio. Após ligar para uma das amigas da jovem, Ari descobriu que ela havia viajado para Embu Guaçu com Felipe e que havia confidenciado isso apenas a algumas amigas e ao seu irmão. Após entrar em contato com os pais de Felipe e perceber que o casal havia sumido, começou uma verdadeira caçada da polícia por pistas sobre o casal. As buscas logo começaram e a polícia logo encontrou o lugar onde o casal estava, através de depoimentos de amigos que sabiam que eles foram acampar. Já no local, as autoridades encontraram a barraca onde acamparam e ela estava com um rasgo na lona, preocupando a todos ainda mais. Os celulares, carteiras e peças de roupa dos jovens do matagal também estavam no local. Enquanto isso, as buscas para achar Liana e Felipe ficavam cada vez mais intensas, mobilizando toda a imprensa nacional. Por vezes, o pai de Liana fez apelos nas mídias. Em consequência disso, um grande empresário, comovido com a situação, lhe ofereceu um helicóptero para que pudessem jogar folhetos com a foto do casal desaparecido, objetivando que todos da região tomassem conhecimento e ajudassem nas buscas, o que fora prontamente aceito. E macabros, aqui o Champinha já apresentava Liana como sua namorada, para os amigos que chegavam no cativeiro onde ela estava. Ele desfilava com ela durante o dia e ainda oferecendo-a aos seus comparsas para ser estuprada. E aqui a Liana passou a ser abusada coletivamente pelo Champinha, o Pernambuco e mais dois comparsas, o Antônio Caetano e o Aguinaldo Pires. Mais tarde, percebendo um certo movimento da polícia na região, o irmão de Champinha decidiu avisá-lo. Sob o pretexto de que levaria a suposta namorada para a rodoviária, Champinha guiou Liana até o meio do mato e a executou ali mesmo, no dia 5 de novembro. Ele atacou Liana durante um acesso de raiva no caminho, com um golpe gravata e perfurando seu pescoço com um facão. O corte foi tão profundo que quase a degolou. Após a menina cair no chão, sucederam-se diversos golpes extremamente violentos por seu peito, braços, costas, pescoço e até na cabeça, onde Champinha fez um traumatismo craniano. Foram mais de 15 perfurações até que a jovem finalmente parasse de respirar. Champinha deixou o local quando teve a certeza de que Liana estava sem vida. Nessa semana, algumas pistas foram obtidas pela polícia. Um morador da região testemunhou que no sábado, dia 1º, havia visto Champinha andando na companhia de uma menina com as características de Liana e com aparência diferente das que costumavam andar com ele. Ele disse que chegou a desconfiar, mas só soube dos estudantes desaparecidos depois que foi à cidade fazer compras, vários dias depois. Além disso, um mateiro que havia se disposto a colaborar nas buscas encontrou um dos criminosos, Antônio, bêbado pela região e balbuciando coisas estranhas. Então, o levou à delegacia, onde o mesmo confessou tudo. Após Champinha ser detido, ele revelou onde estava o corpo de Felipe Café, porém mentiu que Liana estava viva e em posse de Pernambuco. Entretanto, a polícia já trabalhava sobre a possibilidade da moça estar morta, o que se confirmou depois de Champinha finalmente revelar a localização do corpo de Liana. Os corpos de Liana e Felipe foram encontrados apenas no dia 10 de novembro, poucas horas antes de Champinha e seus comparsas serem capturados. No dia 14 de novembro de 2003, Pernambuco, Antônio Caetano, Antônio Matias e Aguinaldo Pires foram presos. Champinha, por contar com 16 anos, foi apreendido e encaminhado ao local destinado a jovens infratores. Em 2006, 3 dos envolvidos foram julgados pelo Tribunal do Júri e condenados. Antônio Matias foi condenado a 6 anos de reclusão e 1 ano, 9 meses e 15 dias de detenção pelos crimes de cárcere privado, favorecimento pessoal e por ter ocultado da arma do crime. Aguinaldo Pires foi condenado a 47 anos e 3 meses de reclusão pelo estupro de Liana Friedenbach. Antônio Caetano foi condenado a 124 anos de reclusão pelos vários estupros que cometeu contra Liana. Em novembro de 2007, Pernambuco foi levado a júri e condenado a 110 anos e 18 dias de reclusão por ter cometido homicídio qualificado, estupro e cárcere privado. Champinha, pela menoridade na época dos fatos, foi direcionado a julgamento pela Vara da Infância e Juventude
e não ao tribunal do júri. Fora aplicada a medida socioeducativa de 3 anos de internação, tempo máximo admitido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando completou a maioridade, ele passou por uma bateria de exames psiquiátricos que atestaram uma saúde mental instável. Assim, por apresentar um alto grau de ameaça para a sociedade, Champinha permaneceu numa unidade experimental de saúde, UES, na Vila Maria, onde deve ficar preso por tempo indeterminado. Bom, eu fico por aqui. Aqui nos Arquivos Macabros, continuamos a registrar o que a humanidade insiste em esconder. Até o próximo caso.